Olá, tudo bem? O programa Cidade Real continua com a série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Nova Friburgo, tendo por objetivo principal e fundamental lhe oferecer informações para que você, incauto eleitor, faça sua melhor escolha em 6 de outubro. Votar é escolher. Voto não tem preço, tem valor, mas tem consequências. E desta forma, você deve prevalecer o melhor plano de governo para a nossa cidade, em detrimento de planos de poder que absolutamente não nos interessa. Por este motivo, continuaremos com esta série até que todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito sejam entrevistados no programa Cidade Real, de forma que você analise, compare, reflita, forme opinião e faça a sua escolha. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Atenção, na edição de número 858 do programa Cidade Real, neste dia 2 de setembro de 2024. Vem com a gente. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, dando sequência à série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito em Nova Friburgo, conforme regras estabelecidas e ordem de entrevistas mediante sorteio em reunião específica com todos os representantes de todas as candidaturas. E desta forma,
nesta edição, conversaremos com os seguintes candidatos. José Alexandre Almeida da Silva, nascido em 19 de março de 1974, casado, empresário, nascido em Nova Friburgo e representando a coligação Nova Friburgo Pode Mais, reunindo Federação Brasil da Esperança, Federação Brasil, PT, PCdoB, PV, PRD. Como também, na mesma ocasião, estaremos conversando com Amin Mazloum, Amin Hamed Mazloum, nascido em 19 de julho de 1959, casado, empresário, natural de Guarulhos, São Paulo, e, obviamente, representando a mesma coligação. Ambos possuem grau de instrução superior completo, conforme consta no site do TSE, no que se refere à divulgação de candidaturas. Isto posto, queremos agradecer inicialmente a presença de ambos os candidatos, comparecendo, sobretudo, exercendo o seu legítimo direito de manifestação e contribuindo para o processo democrático. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. Prazer é todo meu, agradecer muito a oportunidade que a TV Zoom está dando, não somente a mim, mas a todos os candidatos, né? Para que a gente possa estar aqui colocando nossas ideias, nossas propostas. Agradecer a você, Zuri, doutora Aline, agradecer também aqui esse grande parceiro e amigo a mim, que eu já conheço há muitos anos, e está aqui nesse desafio de fazer com que nossa cidade possa desenvolver os projetos que a gente vai ter oportunidade aqui de colocar para vocês. Da mesma forma, seja bem-vindo, Amin. Obrigado para vocês, obrigado por essa oportunidade. Eu estou muito feliz aqui, principalmente com o meu grande candidato, Zé Alexandre. Bota fé, vota em Zé. Ótimo. Sendo assim, iniciaremos o trato de 4 questões que entendemos ser fundamentais para o desenvolvimento e, sobretudo, o resgate da qualidade de vida de Nova Friburgo. Primeiro tema. Saúde pública. Seja muito bem-vindo, candidato José Alexandre, candidato Amin. É um prazer e uma honra poder entrevistá-los. Para a gente não perder tempo. Vamos lá. Friburgo vem enfrentando um problema sério com relação à saúde pública. O Hospital Raul Sertã é notícia todo dia nos sites, nos jornais. Hospital Maternidade também na mesma toada. Eu queria perguntar para o candidato José Alexandre como que o senhor pretende melhorar ou trazer um respiro para o Hospital Municipal Raul Sertã, já que hoje me parece que ele é 100% SUS, não tem recebido recursos de Brasília, não tem pactuações. Queria ouvir do senhor o que o senhor pretende fazer para o friburguense que precisa desse hospital. Bom, doutora Aline, primeiro que esse é um tema que eu tenho buscado muito interagir com os profissionais da cidade, né, conversando, entendendo qual é o funcionamento da máquina do melhor plano de saúde do mundo, chamado SUS, que a gente precisa ter muito orgulho de tê-lo aqui em Nova Friburgo, né, que ele está em todo o Brasil, porque é um sistema que agrega principalmente as pessoas, né, que estão em vulnerabilidade social, mas é um sistema que ele tem um nível de complexidade que precisa ser entendido pelo gestor. O gestor precisa buscar se organizar naquilo que é a captação dos recursos. Como você colocou, Aline, a gente tem aqui dois hospitais, 100% SUS. Significa dizer que todo o seu financiamento vem de recursos públicos. Transferências governamentais, com utilização de parte bem pequena do orçamento do município, né, e também de transferências aí do Estado. Por ser um hospital e que tem uma demanda regional, e esse é um dos grandes problemas que a gente vive com o financiamento da saúde, é porque ainda existe aquela discussão. O hospital ele é municipal ou o hospital é regional?
E essa falta de interlocução regional que o prefeito atual e os outros também não tiveram, de entender a sua importância dentro de um contexto regional, para buscar se aliar aos prefeitos do entorno e fazer com que a pactuação, a transferência de recursos seja aumentada e ampliada e, assim, beneficiar o cidadão na ponta, isso não está acontecendo. Então, a gente vê aí, né, inclusive queria fazer uma alusão, todos que me conhecem sabem que eu não faço a crítica pela crítica, eu procuro sempre me pautar por trazer conteúdo, porque o que a população quer, na verdade, é isso. Propostas efetivas que possam melhorar a sua vida na ponta. E esse tema saúde pública é um tema que as pessoas precisam ter muito cuidado, inclusive para falar sobre ele quando ele não conhece e quando teve a oportunidade de fazer algo pela população e não fez. E a alusão que eu quero fazer é o nome do nosso programa aqui que eu estou aqui hoje, Cidade Real. É importante que a atual gestão viva numa cidade real, porque o que a gente tem visto nesse início de campanha são números e informações de uma cidade que quem é usuário do sistema não consegue se identificar naquela tela, na quantidade de informações que ali são colocadas. Que, na verdade, o questionamento é feito de forma momentânea. Quando a pessoa é confrontada com a informação, ele fala assim, isso não é real. E por que não é real? Porque o recurso poderia estar chegando numa quantidade maior. A gente hoje sofre um grande apagão na gestão da saúde. E aí eu quero dizer o seguinte, não adianta colocar na tela da propaganda de televisão. Nós passamos de tantas 1000 consultas ou atendimentos para 1 milhão de consultas. Significa que a saúde está doente. Quanto mais aumenta o número e as pessoas trazem isso para si, como se isso fosse alguma coisa muito valorosa, a gente está demonstrando que a saúde da cidade não tem a sua estratégia definida na atenção básica. Quanto mais você, cidadão friburguense, precisar ir ao hospital, se deslocar para lá, nesse transporte horrível que a gente vai falar daqui a pouco, e precisar buscar a saúde pública, significa que toda a estratégia de atenção básica, saúde em casa, toda a organização que você precisa ter para não precisar buscar uma urgência e emergência. A questão dos exames, que eu vou colocar para vocês também. A dificuldade que a gente está tendo de acesso. Então, a gente precisa fazer um trabalho de saúde preventiva. A gente tem no nosso plano de governo, está à disposição no nosso site. A gente tem lá toda uma estratégia do SUS mais perto de você. O que é isso? É fazer com que todo o planejamento, as atividades, todo o trabalho que é feito pelas estratégias de saúde da família, pelos agentes de endemias que estão na rua, essas pessoas não têm transversalidade de informação. As equipes que cuidam do planejamento não utilizam essas pessoas que estão na ponta para fazer o planejamento estratégico da atividade, principalmente na atenção básica. Então, o que eu coloco para vocês como prioridade, que é importante que um candidato que tem que ter muita responsabilidade e conhecimento, entender a máquina de financiamento, ter relacionamento em Brasília, Aline, para buscar recurso. A cidade não tem recurso para ampliar, principalmente os grandes projetos. Quando um candidato a prefeito em reeleição se coloca como uma pessoa que fez o básico ou menos que o básico, entendendo que aquilo ali é algo diferente para a população, significa que você precisa reavaliar se realmente vale a pena você acreditar em mais 4 anos de uma UPA que não chegou em Olaria. E não vai chegar, gente. Vai chegar a uma policlínica, porque nós vamos fazer uma policlínica. Porque dentro da pactuação da saúde, o sistema UPA ele já é um sistema ultrapassado. Quantas UPAs vocês estão vendo sendo inauguradas no estado do Rio de Janeiro? Prometer uma UPA significa não conhecer o Sistema Único de Saúde por dentro. O prefeito Eduardo Paes, que está em reeleição, e o partido dele não me apoia aqui, ele está fazendo o quê? Clínica da família. Por quê? Porque ele sabe e entende que a pactuação oferece financiamento para esse tipo de atividade. Você colocar uma unidade de urgência e emergência em Olaria significa não pensar na qualidade da saúde para a população. Lá pode ser naquele prédio que foi desapropriado e agora vai ser demolido, e daqui a pouco vocês vão ver lá um monte de movimentação de obra e vai cá lá o candidato prefeito bater lá na porta dizendo assim, nós vamos inaugurar aqui. Não vai, gente. Temos que pactuar em Brasília, temos que trazer recursos para cá, para a gente organizar a atenção básica da saúde. Eu me preparei, junto com o meu vice-prefeito, a mim, que é da área, para que a gente possa elaborar um projeto pensado
e dedicado a melhorar a vida das pessoas. Não é ficar enganando com falsas promessas, porque a população não quer mais isso. E eu também não vou ficar utilizando o meu tempo de televisão para ficar lá confrontando ideias e informações que você, friburguense, sabe que a saúde está ruim. Vamos utilizar o nosso tempo de televisão para levar propostas para a população. Candidato, o senhor falou dos vulneráveis, mas todos nós, eu entendo que todos nós não estamos livres de precisar do Hospital Municipal Raul Sertã. Se acontecer um acidente de trânsito, por exemplo, Deus nos livre, nós vamos primeiro para o Raul Sertã, eu, meu filho, o senhor, sua esposa, o senhor. Então, o coração, é uma preocupação, e hoje o Hospital Raul Sertã, ele não recebe, então, recursos de Brasília, a saúde de Friburgo não tem pactuações em exercício? Recebe, senão ele não estava em pleno funcionamento. Quer dizer, pleno, não estava em funcionamento. Ele recebe o que está pactuado. Só que existe um problema crônico dentro do hospital que essa gestão não soube resolver. Existem espaços dentro do hospital que a vigilância sanitária não conseguiu aprovar. O Corpo de Bombeiro não aprovou. Isso está nos relatórios que foram feitos pelos órgãos de controle externo. Podem olhar lá. Se essas unidades, se esses espaços, se esses leitos que podem ser contratualizados não estão sendo contratualizados, porque a prefeitura não consegue um certificado da vigilância sanitária para aquele espaço, por falta de competência para gerir, por falta de atenção e por falta de coração na gestão. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sei porque eu estou conversando com o Ministério da Saúde. Eu não estou aqui falando para vocês de forma aleatória. Nós temos relações em Brasília. Eu estou aqui com todos os investimentos que nós recebemos do governo federal para Friburgo, atualizado até o mês passado. Todos os recursos que chegaram, inclusive na área da saúde, poderiam ser maiores se a gente tivesse realmente pessoas... E aí eu quero me referir à gestão. Eu quero me referir ao primeiro e segundo escalão. Porque se tem uma coisa que faz esse hospital, os 2 hospitais da cidade, regionais, 100% SUS, funcionar, é a vontade e a dedicação dos trabalhadores e trabalhadoras do hospital, que são pessoas que estão lá abnegadas, dando todo o seu suor, o seu tempo, o seu coração, trabalhando sob condições adversas para poder fazer com que a saúde possa melhorar e, principalmente, aguardando o dia 31 de dezembro, que esse prefeito vai sair de lá e nós vamos chegar para resolver o problema da saúde em Nova Friburgo. Deixa eu aproveitar Por favor. E falar uma coisa interessante. Eu tenho um plano de saúde já há muito tempo, da Unimed. Minha esposa teve um infarto há 10 dias. Infarto, assim, gravíssimo, gravíssimo. Não conseguia nem tocar nela, que já sentia dor. Chamei a ambulância, a primeira que apareceu foi a do Raul Sertã. Fomos lá, corremos, foi atendida por uma médica fantástica, diagnosticou rápido, deu tratamento trombolítico, estabilizou ela e depois mandou de novo com convênio também para o hospital... Serrano. O outro... São Lucas. São Lucas. Fizeram lá a angioplastia e está bem. E eu acho assim, se não tivesse sido Raul Sertã, ela não teria, talvez teria um problema sério. Mas o quê? Os funcionários de lá têm alguns médicos fantásticos. Agora, a estrutura realmente deixa muito a desejar, porque a estrutura lá não é das melhores. Inclusive, eu e meus filhos estavam esperando lá, tenho 2 filhos grandes, e a gente estava ajudando as pessoas a entrarem na maca, chamando o médico para serem atendidos. Não tinha maqueiro, não tinha ninguém. É uma questão de ofensa à dignidade da pessoa humana, né? Essa Exato. falta de preparo Exato. e de estrutura. Podemos seguir? Algo mais a acrescentar? Se eu pudesse, Pois mais não? 1 minuto. Pode, Duas questões certamente. Rapidamente, porque essa questão de saúde... Sim. Até porque quem tem dor tem pressa. Eu tenho me dedicado muito, Zuri. Eu tenho estudado. As pessoas sabem que a minha base de formação, né, é a produção cultural, é o turismo, é o desenvolvimento econômico e tal. Mas um gestor precisa estar antenado com todas as áreas. E eu me preparei muito com um grupo técnico que nós criamos em fevereiro, Aline, dentro do nosso partido. E tenho seguido à risca as orientações, porque são pessoas que vivem o dia a dia da saúde na cidade e estão colocando coisas possíveis aqui. Só precisamos buscar o financiamento. 2 coisinhas rápidas. Nós precisamos implementar rapidamente a mesa de negociação salarial dentro das unidades de saúde. Não estou me referindo só aos 2 hospitais. A gente está congelado, não existe o diálogo. O Conselho Municipal de Saúde precisa ter realmente a efetividade no controle social.
Aliás, todos os conselhos municipais foram desmontados. Nós somos um governo que acreditamos muito no diálogo, na pactuação, na conversa, para que a gente possa construir junto. Quando um prefeito ouve, ele ouve a tua equipe, mas ouve os servidores, ele erra menos. Ele consegue trazer mais resultados e entregas. E, por último, eu queria falar sobre o SAMU, rapidinho. O SAMU é uma estratégia... Aliás, eu sou fã do SUS e eu sou fã do SAMU. O SAMU em Nova Friburgo, ele faz parte de um trabalho de gestão consorciada. Eu fui visitar lá no CISBAF, que é um consórcio intermunicipal na Baixada Fluminense, mês passado, todo o funcionamento e o mecanismo de controle do SAMU. Em Nova Friburgo, está pactuado através do nosso consórcio, que o presidente do nosso consórcio é o prefeito de Petrópolis. Legal. Mas quem tem que assumir a gestão regional é o prefeito de Friburgo. Friburgo é que tem que estar lá. Porque Petrópolis vive uma outra realidade em que você conversa com o Rio de Janeiro. Petrópolis não conversa com Nova Friburgo. Quem conversa com Nova Friburgo é a região centro-norte fluminense. Essa região é que está se discutindo a implantação do SAMU, que não está implantado. O que a gente tem hoje é um processo, no 4º ano desse atual desgoverno, a gente tem aqui o SAMU sendo começado a conversar. E o SAMU... A gente tem médicos preparados, é uma grande CTI que chega, não é só pegar a pessoa. Entre a pessoa estar acidentada ali no local do acidente e chegar a um centro cirúrgico, esses minutos são cruciais para decidir se a pessoa vai viver ou vai morrer. Então é muito importante que o gestor entenda que o SAMU precisa ser implementado dentro de uma estratégia coordenada e integrada. Isso não existe na cidade. Então, nós vamos implementar o SAMU, nós vamos organizar, conversando com os prefeitos aqui do entorno, para que a gente faça uma conexão. Porque o cidadão que mora em Friburgo vai precisar utilizar unidades especializadas em Cordeiro, em Cantagalo, em Duas Barras. Por que a gente não faz essa conversa, esse diálogo regional? Bom, está faltando diálogo em Nova Friburgo, eu não consigo nem cobrar diálogo com os nossos municípios no entorno. Mas nós vamos mudar isso, Aline. Izuri. Muito obrigada, candidato. Podemos seguir para o próximo tema? Próximo tema. Educação pública. Candidatos, a questão da educação em Nova Friburgo tem sido também um tema recorrente aqui. Tem muitas unidades que estão fechadas, como o Colégio Odete Pena Muniz. Um entrevistado aqui relatou muito a experiência dele de vida dentro desse colégio. Nós estamos passando por uma má colocação dos estudantes, né, nas provas, no contexto regional, no contexto estadual e federal. E eu queria saber como que o senhor pretende convencer o eleitor e mostrar para o povo, o senhor deve ter filhos, vocês têm filhos, sim, e o tema educação é o tema mais importante depois da saúde. Eu sou mãe e, para mim, educação é um dos temas mais belos, mais poéticos e mais importantes da história da minha vida. Então, eu queria ouvir de vocês. Bom, lógico que meu vice aqui, o melhor vice que nós temos nessas chapas colocadas é o meu, a mim. E eu quero dizer, lógico que o Amin pode intervir nessa parte, porque ele deve, porque ele também é uma pessoa que tem muita bagagem para falar sobre qualquer assunto. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fui muito tempo, boa parte do meu tempo, Zuri, filiado ao PDT, aqui em Friburgo. Mais de 10 anos filiado ao PDT. Então eu sempre tive e terei essa linha de uma esquerda que pensa o cidadão, de uma esquerda que está preparada para falar com as pessoas que mais precisam e de programas efetivos para o desenvolvimento da cidade. Uma coisa não interfere na outra. Desenvolver a cidade de forma econômica não significa que você não pode cuidar do social. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou da escola de Darcy Ribeiro. Eu sou da escola de Leonel Brizola. Depois eu tive algumas divergências no partido, porque o partido foi para o outro lado. E estou no PT com muito orgulho. E quero dizer para vocês o seguinte. A educação é transformadora. A educação move todo o futuro de uma nação. E a gente precisa investir na educação de base. Então, quando a gente consegue entender a importância, e principalmente, Zuri, passar isso para os seus subordinados, as pessoas que estão perto de você, né, a equipe, envolver
Porque o comando de uma cidade é vertical, Zuri. Ele tem que se dar de cima para baixo. Ele tem que vir do prefeito, ter um vice que não vai ficar ali só criando problema e criando dificuldade. Pelo contrário, o vice vai estar dentro da gestão, dentro das delegações que ele se coloca disponível e tem mais alinhamento para trabalhar. E depois, os secretários. O prefeito não pode fugir de uma discussão com o secretário porque o secretário só vai lhe trazer problema. Não. Depois do secretário, você tem os coordenadores, as diretoras de escola, as pessoas que não estão sendo ouvidas. Você vai perguntar aos sindicatos, o sindicato não tem diálogo. Eles vão politizar o tema, querer discutir outros assuntos. Não. A gente tem que discutir a realidade da educação em Nova Friburgo. Você citou algumas escolas que estão sem... Como pode você não ter ampliação nas vagas de creche? Eu tenho rodado os bairros. A gente tem visto a dificuldade que as mães têm. Inclusive, eu vou apurar isso, que ontem eu estava em Conselheiro Paulino, conversando, e uma mãe veio me procurar, e eu perguntei, como é que está a questão das vagas? Olha, tem só uma unidade que consegue atender alunos de 5 anos, e ali é uma dificuldade, parece que tem pessoas que têm preferência e tal. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de apurar os fatos. Mas a gente precisa melhorar o nível, né, de quantidade de vagas nas creches. A gente precisa melhorar a escola de tempo integral. Isso que eu ia lhe perguntar. Sim. Porque falávamos, antes de entrarmos aqui na sala, sobre a mulher. Eu gostaria de perguntar também, ainda nesse bloco, para o candidato a vice, que conversou comigo sobre a preocupação, o olhar sobre a mulher. Né? Eu sempre falei aqui no programa, no Opinião Pública, Zuri vai me permitir uma parte, sobre que a mulher é ela que carrega a cidade. Né? Não é o prefeito, é a mulher. Né? Com todo respeito ao chefe do executivo. Mas é a mulher que vai cuidar da criança, do adolescente e da geração futura, que nós seremos orgulhosos ou seremos reféns daquela criança, daquele adolescente. E a mulher tendo condições de se cuidar, de fazer um exame e de ter o seu filho no colégio para ela poder trabalhar, principalmente num período integral com alimentação, porque a mulher ela não consegue se dedicar ao trabalho se ela não tiver um filho no colégio e alimentado. Então eu queria saber sobre essa pauta, essa vaga na creche, essa vaga no colégio e como que vocês pretendem olhar para a mulher, para a cidadã friburguense que é trabalhadora. É verdade. Eu trabalho com as mulheres, né? Principalmente com as mulheres. Eu tenho confecção e a maioria, 90%, são mulheres. E mulheres, a maioria que eu trabalho também são mães, têm filhos pequenos na creche, outras na escola, e tem essa dificuldade. E eu com elas a gente consegue coordenar isso, mas não é fácil. Principalmente na época das férias, não tem creche e elas têm que trabalhar. Então elas têm que pagar alguém uma parte grande do salário delas para ficar com os filhos. Não é certo. Além disso, o tempo não é integral. Então, por que Friburgo não tem educação no tempo integral? Eu não entendo isso. Olha, os recursos estão lá em Brasília, só esperando que o prefeito tenha condições de acessá-lo. Porque importância política a gente tem, é quantitativo de números para justificar um bom projeto, tem que saber fazer projeto. Tem que saber estruturar projeto. Não adianta você chegar em Brasília, porque você tem 3 senadores do seu partido, que você vai conseguir uma reunião com o secretário executivo, o secretário te recebe, você tira uma foto, põe na internet e fala assim, estou aqui captando um recurso para você. Passa-se um mês, 2 só meses, levantou 3 meses, só lacrou na internet. Friburgo não precisa de prefeito para lacrar na internet. Friburgo precisa de prefeito que vai buscar recurso. E nós sabemos fazer, nós temos a interlocução. Pode ter certeza, a partir do ano que vem, nós vamos melhorar de forma progressiva, né, porque o orçamento do ano que vem não vai ser votado por mim, e nós vamos organizar para que a gente tenha ampliação das vagas, e principalmente escolas em tempo integral. E para atender mais a população, né, candidato? Exato. Uma outra coisa que a gente precisa muito, eu acho, é a educação financeira nas escolas e principalmente para as mulheres. As mulheres são as donas de casa, são o motor dessa cidade, né? A maioria são mulheres. São arrimos de família, são mães solo. Sem uma mulher forte, a gente tem uma sociedade fraca. E doente. Então, e doente, exatamente. E a gente precisa melhorar isso.
que eu ia falar? Vamos melhorar. Você estava falando das suas funcionárias, que o senhor tem muitas costureiras. Exato, exato. Então a gente precisa melhorar essa parte, dar essa força para elas. A educação financeira que a gente estava falando, ela é importante porque ela mostra para a mulher, principalmente, que é o motor da casa, como planejar os seus gastos, como fazer o dinheiro render, como aplicar, às vezes. Eu vi o Barsi, parece que ele começou como engraxate e hoje é um bilionário, através de pequenos investimentos que a gente pode ensinar isso daí também. Eu acho que aí uma educação financeira seria muito bom. Interessante. Zurimáurea? Pois não, você que pode acrescentar. É porque, sem dúvida. Rapidamente, nós pois temos não? 121 escolas na cidade. Tá? A gente tem 47% dessas escolas só com acessibilidade. E eu estou falando de coisas que são obrigação, são itens que são obrigação do gestor. Ah, mas a gente está botando 100% de acessibilidade. É obrigação. Você que é mãe, você que tem alguém na sua família ou perto de você que não está tendo na sua escola de bairro essa acessibilidade, que faz parte desse quantitativo aí de 53%, você sabe o que eu estou falando. A dificuldade. Nós só temos na nossa rede municipal 11% das escolas com laboratório de robótica, laboratórios que possam ampliar, né, a base do conhecimento dos alunos. Por quê? Tem projetos lá no Ministério de Ciência e Tecnologia. Se o prefeito quiser até dezembro, eu passo para ele. Eu levo ele até Brasília, porque eu vou assumir em janeiro, mas até lá. A gente ainda tem até que fechar o ano. O ano não terminou hoje. Não terminou. E o acesso ao governo federal está aberto a todos os prefeitos, porque o presidente Lula ele não fica vendo cor partidária. Ele quer prefeito ter a competência para gerir e colocar projeto na mesa. Nós temos. Só para completar o último dado, a gente tem uma dificuldade grande. Só 30% das escolas municipais têm quadras. Só 30%. Então, existem recursos para ampliar, porque se você tem uma quadra, um espaço de convivência, você pode abrir escolas aos sábados, aos domingos, você pode trocar o turno, você pode melhorar, inclusive, a renda através lá de uma hora extra, de algo que você possa melhorar a efetividade daquela escola. Você tem que criar os espaços de integração, você precisa trazer práticas esportivas, você precisa integrar os jovens ali. Até para a saúde mental do adolescente. Os jovens precisam ter testes vocacionais, direcionamento. O que você quer fazer? Inclusive, essa semana eu tive num bairro e uma mãe falou assim: ô Zé, deixa eu falar uma coisa para você. Até na hora eu fiquei até muito emocionado. Ela falou assim: não fica falando que você vai trabalhar as oportunidades para os jovens de 16, não. Sabe por quê? Que 16 anos, às vezes, a gente já perdeu muitos jovens para o crime. A gente tem que começar lá no 12, 13 anos. A gente tem que buscar oportunidades para que esses jovens que cada vez mais estão chegando aí com necessidade de assinar a sua carteira, como eu, que aos 14 anos tive a minha carteira assinada, minha mãe me emancipou, para eu poder, como balconista, ajudar a minha família em casa. Então, eu saí de lá com outro pensamento, Zuri. Eu já saí de lá no carro, abrindo meu plano de governo e falando, não vai ser mais 16, não. A gente tem que trazer para a realidade da cidade, e ela tem razão. Agora, só ouve isso que eu ouvi quem tem condições de subir o alto da cidade. E eu tenho condições de subir. E vou subir e vou ouvir você na sua cidade, no seu bairro, na nossa cidade. Zé, isso foi onde? Em qual bairro? Isso foi no Jardim Ouro Preto, né? Na Rua Benjamin Constant, que eu fui fazer uma agenda. E eu saí de lá totalmente impactado, porque uma mãe que vive isso, falou, não deixa nossos filhos se perder para o crime, para as drogas, para as coisas ruins. A gente precisa cada vez mais... E as escolas, estamos falando da educação ainda, né? As escolas são os espaços para que a gente possa integrar práticas esportivas. A gente tem vários projetos na cidade, de jiu-jitsu, de judô, e várias pessoas do terceiro setor, vários empresários, amigos nossos, né, Amin? Sim. Que querem ajudar, não estão preocupados com o partido, se é cor, se é vermelho, se é azul. Zé, eu quero ajudar, como que eu faço para ajudar? Mas eu fico preocupado de politizar, de vir um candidato a vereador e tentar, de alguma forma, macular o nome da minha empresa. Falei, isso que está faltando. Essa barreira do partido é muito importante. A gente tem que discutir ideias e não partidos. Né? E quando a gente está numa audiência na vara de infância e adolescência, você vê lá crianças de 12, 13 anos envolvidas com tráfico de drogas porque não conseguem nem praticar esporte, não conseguem nem um almoço no colégio. E eu falo até para o Zé, desculpa, que o nosso partido é Friburgo, são as pessoas de Friburgo.
Não é, o nosso partido principal é a cidade. Candidatos, eu queria acrescentar alguma coisa. Não, é que esse tema, como o de saúde também, é um tema que a gente tem muita coisa para a gente organizar. Daria mais... Por último, rapidinho, a gente precisa incentivar o transporte, não, a educação universitária. Aí passa pelo transporte. E a gente tem um programa muito legal que eu queria muito que vocês olhassem depois no meu plano de governo, que é o Passaporte Universitário. Como que consulta o seu plano de governo? zelixane13.com.br. Você entra lá, primeiro item está lá, plano de governo, a gente trabalhou muito. E o passaporte universitário, Zuri, é trazer para os jovens a possibilidade real de fazer uma universidade. A gente vai fazendo isso, organizando o orçamento, a gente quer implementar inicialmente 500 vagas, vamos fazer toda a contratualização, a organização com as universidades privadas, fazendo com que as universidades empreguem mais, possam ampliar os seus campos. A gente é uma cidade universitária. Eu estou conversando com a diretoria da Petrobras, o Polo Gaslub aqui vai se ampliar em Itaboraí. Nós precisamos nos colocarmos lá como uma área secundária de atendimento à Petrobras, Uri, para que a gente possa, principalmente, oferecer mão de obra, oferecer nosso polo de moda íntima e, principalmente, o nosso polo universitário. Para isso, a gente precisa ter um planejamento. Falta em Nova Friburgo projetos de médio e longo prazo. Os candidatos que nós estamos aí conversando em várias sabatinas, vários encontros, debates, não discutem a cidade do amanhã. A gente precisa organizar, olhando a nossa história, o nosso passado, as nossas vocações, todas as nossas áreas de influência positiva, organizar o hoje, mas pensar no futuro. E a gente aqui tem uma proposta de pensar a Nova Friburgo do amanhã. Depois do intervalo, daremos continuidade a essa entrevista que eu tenho certeza absoluta que vai contribuir para a sua escolha em 6 de outubro por Nova Friburgo. Não saia daqui. Afaste-se da tela do seu celular. Tudo é política. Atentem. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original.
Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida, vem pra Maricá. Vem! Programa Cidade Real, informação com opinião, realizando uma série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito em Nova Friburgo, de maneira a contribuir com a sua escolha em 6 de outubro, uma vez que votar é escolher. Próximo tema. Próximo tema, mobilidade urbana. Candidato, não vamos perder tempo, vamos direto ao ponto. Eu gostaria de falar sobre um grande gargalo do nosso trânsito que chama-se Praça Marcílio Dias, Paissandu. Eu já morei ali, inclusive já bati... Ali. O senhor mora ali? Eu moro ali. Então, já bati de carro ali e eu queria saber como que o senhor pretende resolver essa questão do Paissandu. Olha, eu fui presidente da Cianf, né? E lá na Cianf eu tive a oportunidade de organizar, vou falar de uma forma bem rápida, mas de organizar esses momentos com os candidatos, fazer lá os debates, né? Fazer todo esse trabalho aí de interação de plano de governo. Todos os candidatos ali que eu entrevistei enquanto presidente da Cianf, esse tema era recorrente. Estrada do contorno, né? Porque nem se fala mais na estrada do contorno, que impacta diretamente nesse assunto de mobilidade. Ninguém vai falar. Ninguém vai falar. O governador do estado já esteve aqui várias vezes. O prefeito não trata desse assunto. Deve ter vindo aqui e passou direto desse assunto, com certeza. Quem não vai falar? Porque é um assunto que depende de um trabalho técnico e, principalmente, vontade política. Olha, eu estudei muito sobre a questão da mobilidade. Não tenho, naturalmente, a minha formação não é essa. Mas eu sei ouvir e sei entender projetos e planos. Não adianta prometer mergulhão para lá, não adianta prometer viaduto e muito menos cortar a praça, que tem que conversar com a Marinha também, né, sobre isso. Mas quero dizer para vocês o seguinte, o nosso plano, e eu vou mostrar essa semana, peço a vocês que fiquem aí conectados nas redes sociais e também no programa aberto, né, da propaganda eleitoral gratuita, nós vamos tratar desse tema essa semana. E o que os técnicos que estão me acompanhando no projeto, né, no projeto Zé e a mim, nós conseguimos identificar a necessidade de ampliar as faixas de rolamento, né, das duas avenidas que margeiam o Rio Bengalas. A Galdino do Vale Filho e a Conte Bittencourt. A gente precisa ampliar. Nós criamos um projeto, vocês vão ver, mas tudo em escala. Porque eu sei que tem aqui as entidades que eu respeito muito, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, do IAB, que são pessoas que vão analisar aquilo e vão fazer o confronto técnico. E eu não tenho dificuldade nenhuma de trazer para apresentar. Vamos ampliar as 3 faixas de rolamento, criando, no anexo ao rio, um lajeamento, uma laje de fora a fora. Uma laje? Uma laje pequena, de 3 metros, 3,5 metros, onde nós vamos passar a nossa ciclofaixa para dentro. Está tudo de forma muito bonitinha, vocês vão ver, mas é projeto real, é projeto possível. Naturalmente que nós vamos levá-lo ao governo federal para buscar recursos no PAC Mobilidade, que tem dinheiro lá, eu sei que tem, sei onde tem, sei até o número da rubrica que nós vamos entrar no sistema. E nós vamos criar ali
3 faixas de rolamento, que quando você sair do viaduto, você já vai ter que fazer algumas adaptações ali pequenas, nós já vamos cair nessas 3 faixas de rolamento e a gente vai entregar um trânsito melhor, com fluidez a partir da Elter Friburguense. Vocês vão ver isso no projeto, não dá para falar muito aqui. E aproveitando, falando em primeira mão para vocês, que esse programa não foi ao ar, nós vamos organizar a integração das 2 avenidas e nós vamos fazer 3 intervalos de laje, ligando e criando áreas de convivência. Nós vamos transformar essa faixa da cidade num grande cartão postal. E ali nós vamos colocar quiosques, nós vamos colocar pet park, nós vamos organizar todas as nossas estações das bikes compartilhadas que a gente vai criar junto com, já que o tema é mobilidade, nós vamos conectar isso através da nossa empresa pública de transporte, trânsito e mobilidade, que vai ser criada para gerenciar os 50 ônibus que nós fomos contemplados esse ano no PAC Seleções. Esses ônibus já estão à disposição para contratualização. Espero, prefeito, que você faça a assinatura desse contrato esse ano, para que a gente possa, já no início do ano, receber os 50 ônibus que já estão disponibilizados para Friburgo. São ônibus ecologicamente sustentáveis. Cada ônibus custa aproximadamente R$1 milhão. São 50 milhões de reais que o presidente Lula destina à Nova Friburgo. Mas esses ônibus vão para onde? Vão para a FAO? Não. Não podem ir para a FAO. A FAO é uma empresa que ela precisa de lucro para poder melhorar o salário do seu trabalhador, da sua trabalhadora. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui, Aline, eu sei que você vai me perguntar sobre isso, é porque o tempo está rápido. A nossa empresa não substitui a FAO. A FAO acabou de assinar um contrato. O que nós vamos criar, Zuri, é uma agência municipal para regulamentar os serviços concedidos, que hoje é uma subsecretaria escondida lá na Secretaria de Governo, que ninguém sabe o nome do subsecretário, e nós vamos atuar firmemente com as concessionárias, sem perseguição. Isso não vai tirar motoristas da FAO? Ninguém vai perder o emprego? Semana eu estava no centro de conselheiro, o motorista me chamou na frente do ônibus, antes dele, na hora do intervalo. Zé Alexandre estava num churrasco, tinha 8 motoristas da FAO, vieram falar, por isso que vocês têm que entender as propostas, que você vai implementar o tarifa zero e nós vamos ter o salário zero. Eu falei, meu amigo, da onde você tirou isso? Gostaria de lhe perguntar sobre isso, candidato. Desculpa. No seu programa de governo, no seu plano de governo, está escrito que o senhor vai implementar o sistema tarifa zero. Sim. Isso é realmente possível, com candidato? Certeza. Isso não vai tirar o lucro da FAO? Como que o senhor pretende explicar isso para o eleitor? Quem pode responder sobre o lucro da FAO é a FAO. O que eu posso dizer para você, doutora Aline, é o seguinte, eu não estou aqui para perseguir ninguém. Até porque a gente precisa cobrar eficiência nos horários, a gente precisa cobrar uma tarifa digna e nós sim vamos dialogar com a FAO dentro de todo um arcabouço que nós vamos organizar em relação ao orçamento público, vamos criar o estacionamento rotativo que uma outra empresa vai administrar, que é a Companhia de Desenvolvimento de Nova Friburgo, a Codefri, ela sim vai ter recurso para poder criar dinheiro para o fundo e esse fundo financiar. Então, a própria FAO, que detém hoje o contrato, foi renovado, as discussões, aquele contrato foi bom, foi ruim, não é agora de discutir. A gente vai quem tinha que estar preocupado se esse contrato da FAO está beneficiando o usuário é o atual prefeito. Cobrem dele, porque tenho certeza que ele não fez. Eu vou fazer. E esse fundo vai financiar de imediato o nosso sistema municipal de tarifa zero aos domingos e aos feriados. Então, a própria FAO vai precisar receber subsídios e o município vai pactuar isso de uma forma transparente. Essa palavra precisa ser mais usada na cidade. Transparência nos serviços concedidos. Eu me refiro não só à FAO, eu me refiro às outras empresas que têm a concessão municipal. E aí sim, com um fundo, né, um fundo que vai organizar o financiamento, nós vamos aplicar de imediato, né, logo nos primeiros meses, essa tarifa zero aos domingos, criando o sistema de turismo circular. E depois, como o Maricá fez, e o prefeito Fabiano Horta esteve aqui e colocou para vocês que o orçamento de Maricá, há 10 anos atrás, era metade do que tem em Friburgo hoje, e lá foi implementado 30%, através de uma empresa pública. Isso foi explicado. Vamos pegar todos os apagões que a FAO não está conseguindo levar,
o usuário até a porta da sua casa e nós vamos colocar os 50 ônibus que vão chegar dentro da EPTrans. E vamos fazer toda uma conexão para o bem do usuário, para o bem da cidade, trabalhando, se possível, em consonância com a FAO. Candidato, última pergunta, Zuri. O senhor foi presidente da Cianf e, salvo engano, também foi presidente do Convention Bureau. Né? O senhor tem também uma certa intimidade com o turismo. Né? E é notório que não temos um plano de desenvolvimento integrado, só para fechar esse bloco, em que a cidade possa discutir suas fases, avaliar suas metas. O que precisa ser feito para a nossa cidade pensar no futuro, pensar no turismo, pensar nisso que traz dinheiro para o motorista do Uber, para a senhora que faz docinho na Alberto Brown? Eu queria que o senhor explicasse isso. E ele vai explicar porque esse tema está dentro do próximo item de pauta. Vamos acompanhar. Queremos ouvi-lo. Emprego e renda. Vamos lá. Vou tentar ser mais rápido possível aqui, mas eu preciso passar para vocês que esse é um ponto muito importante a mim, para a nossa cidade. A gente tem conversado muito, eu e a mim, internamente, né, com as pessoas que fazem parte dos nossos grupos técnicos de trabalho. Emprego e renda. Primeiro, eu não estou... o Zé está querendo criar um monte de secretaria. Não. Eu quero estruturar as secretarias municipais de acordo com os fundos em Brasília. Para isso, a gente precisa... Toda secretaria precisa ter aqui o seu fundo, o seu conselho municipal, porque isso é a forma de governar. Você ter os conselhos municipais atuantes. Então, se a gente tem um Ministério do Trabalho, Emprego e Renda em Brasília, a gente precisa ter uma Secretaria Municipal de Trabalho, porque existe uma coisa chamada fundo a fundo, financiamento direto. A gente precisa trazer programas. Então, não pode ser uma subsecretaria. Como que Nova Friburgo não tem uma Secretaria de Emprego e Renda? Não sei. Vai ter. Nós precisamos trazer mais programas de incentivo, capacitação. Precisamos ampliar o que já tem, fazer parceria com o Sistema S, fazer parcerias com outras instituições, principalmente com as universidades, para trazer oportunidades e incentivo para emprego e renda. E outra coisa também que o governo federal tem feito, né, criar condições para que o trabalhador e a trabalhadora esteja em condições de poder ser um MEI, melhorar a sua renda. E o governo federal aqui, Zuri, só em Nova Friburgo são mais de 2.000 pessoas que entraram no Desenrola. É um programa que a gente vai ampliar junto ao governo federal. Vamos criar o Desenrola Municipal, para que você que teve aí seu valor sequestrado nas contas por uma questão que está pegando a cidade toda, é um tema que eu não posso entrar aqui, mas eu quero me solidarizar com você que teve seu dinheirinho lá, você foi no banco, chegou lá, o seu dinheirinho estava lá, subtraído da sua conta. Não estou entrando aqui no mérito em função das questões legais. Eu quero dizer o seguinte, é obrigação do gestor atualizar o cadastro. Você precisaria ter sido chamado, convidado a fazer uma pactuação, a renegociar aquele valor. E deveria ter sido encaminhado à Câmara de Vereadores, leis de incentivo ao CAD único. Você que está dentro de uma região ou situações de vulnerabilidade social, você precisaria estar isento de tal valor. Naturalmente que isso é renúncia de receita. Então o prefeito precisa mandar para a Câmara Municipal. Não teve nada, já pesquisei, perguntei à nossa vereadora, nada, Zé. Então significa dizer o seguinte, nós precisamos melhorar muito essa questão trabalho, emprego e renda, e aí eu queria falar rapidamente sobre a moeda social. Claro. Posso? Bom, tem a palavra. A gente tem a possibilidade de criar de criar uma moeda social em Nova Friburgo. Mas isso aí, posso dizer para você, posso garantir que é possível. A gente precisa fazer que o dinheiro daqui circule aqui. Isso foi feito em Maricá, eu participei dos projetos lá, eu não fui lá para saber em uma palestra como foi aplicado o recurso, como foi feito, não. Foram 4, 5 anos trabalhando e entendendo como funciona a dinâmica de uma moeda social por dentro. O município precisa ser indutor. Depois a classe empresarial chega para poder estruturar os projetos. Se o município não induzir, porque é o maior empregador, é quem pode rapidamente fazer o eixo e todos os ciclos e áreas da sociedade civil organizada se movimentar, é o município. Quando o município aumenta o ganho real do trabalhador, da trabalhadora, aonde que ele aplica esse dinheiro?
ele consegue rapidamente colocar milhões na economia da cidade. Como? Como? Melhorando, fazendo com que o trabalhador tenha o seu salário digno. E aí não é favor para você, não, servidor público. É obrigação do prefeito fazer isso. Então, a gente precisa criar a nossa companhia de desenvolvimento, que é uma empresa que vai pensar a cidade. Vocês acreditam que a gente não discute meta? A gente senta com o setor, eu converso com as entidades de classe, e nisso eu tenho uma relação muito boa. Vem cá, quantos turistas a gente está recebendo em Friburgo? Quanto? Quanto você quer receber em 2027? Em 2030? Em 2035? Quais as vocações? Por que a gente não precisa... Como que a gente faz para ampliar o fluxo qualificado de pessoas nos meses de baixa temporada e quebrar a sazonalidade? Como? Não tem discussão. Não existe o Conselho Municipal de Turismo atuante. Não existe um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico atuante. O que existe aqui é uma sociedade empresarial que está passiva a tudo que está acontecendo na cidade. Essas entidades, que eu faço parte ainda, de alguns conselhos, precisa entender a sua parte dentro desse processo de desenvolvimento. E cobrar do prefeito, cobrar desenvolvimento econômico na veia, cobrar um projeto para a nossa cidade. Depois tem uma outra coisa, é valorizar o nosso artista local, nossos cantores. De vez em pagar essas fortunas em festas para cantores, artistas de fora, por que a gente não valoriza o nosso artista daqui? Tem uns excelentes, assim, a gente tem rodado em Lumiar, em São Pedro, aqui tem coisas fantásticas. Eu acho que a gente tem que colocar... Friburgo tem um celeiro artístico muito maravilhoso, muito e está sendo mal aproveitado, desvalorizado. Certamente. Precisamos, nessa reta final, ouvir o clamor pelo seu voto dos candidatos aqui presentes. A seguir. Candidatos, com a palavra para os senhores pedirem o voto. Bom, eu quero aqui primeiro agradecer a oportunidade, né? A gente teve um tempinho aqui para falar um pouquinho, mas, por favor, entre lá no nosso site, conheça Zé. Não, agora a gente está falando mais no nosso site direto, conheça ela na fase de pré-campanha. zealexandre13.com.br. E a gente vai poder dialogar ali, tem um espaçozinho. Eu queria aproveitar esse momento para pedir muito a Nova Friburgo que dê um voto de confiança ao nosso projeto. A gente está preparado para fazer um projeto para essa cidade. A gente está preparado para implementar o desenvolvimento sustentável, mas também olhando para o cidadão, olhando para as pessoas que precisam da gente e precisam desse trabalho de interlocução. Pode ter certeza, a gente tem a melhor proposta para você. Então, no dia 6 de outubro, vou pedir aqui a você e vou pedir a todos aqui também, vote Zé, vote a mim, vote 13 por uma Nova Friburgo melhor, porque eu tenho certeza que Nova Friburgo pode mais. Finalmente agradecendo a presença de ambos, confirmando o compromisso assumido anteriormente, pelos esclarecimentos prestados, uma vez que certamente vai contribuir para que o incauto eleitor faça a sua melhor escolha. Agora, convidamos ao final para que o prefeito e vice-prefeito eleitos compareçam aqui no dia 7 de outubro, segunda-feira, seguinte às eleições. Podemos contar com a presença de ambos, caso sejam eleitos? Bom, eu já vou vir aqui, pode ter certeza, porque estaremos eleitos no dia 7. Lógico, não é presunção, não, é a necessidade da população de a gente caminhar por um projeto vitorioso. Muito bom. Precisamos definitivamente encerrar agradecendo também, sobretudo, o poder de síntese do candidato José Alexandre de Almeida, tentando lhe informar resumidamente os seus principais projetos do seu plano de governo. Assim sendo, encerramos, agradecemos a sua valiosa audiência, entendendo que, mais uma vez, lhe oferecemos informação com opinião, para que você analise, compare, reflita, forme opinião e, sobretudo, escolha da melhor forma um voto por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Votem. Votem dia 6. Até.